Raquel diz para Ruth que só queria ter uma noite de paixão com Marcos. Isaura manda ela parar, mas Raquel continua provocando a irmã. Ruth vai embora. Eu ia, mas antes eu dava uma mãozada no meio das fuças dela. É verdade. Clarita entrega o cartaz para Breno, que se sente aliviado. Breno conta como implorou para que Virgílio lhe entregasse o cartaz, mas agora o pesadelo acabou. Quando Malu entra, Breno sai para ninguém ver a foto. Malu relembra sua infância feliz ao lado do pai, que ela não sabia que era um traste. Malu diz para Alaor que agora precisa dele mais do que nunca. Fora de casa, Alaor diz que ela precisa chorar e deixar toda aquela mágoa ir embora. Vera diz que vai queimar o cartaz, mas o guarda. Quando Breno sai de casa, ela corre até a igreja e cola o cartaz bem na porta. Amanhece e Floriano aconselha Ruth a não acreditar em nada que Raquel fala, pois ela só quer fazer Ruth sofrer. A gêmea é bondosa, porém Pombaleza diz que nunca vai perdoar Marcos e que se ele quiser agora fique com Raquel. Todos em Pontal veem o cartaz. Santiago e Rosendo criticam o passado malemolente de Verusca dos Balangandães. Manu e Tônia a defendem. O padre fica escandalizado ao ver o cartaz e o retira de sua porta. Munhoz avisa a Breno que todos na cidade viram a mulher dele com os Balangandãs de fora. Munhoz diz que alguns estão criticando e outros defendendo. Breno não entende a atitude de Vera. Breno diz que isso tudo é uma vergonha. Munhoz pergunta se é vergonha para ele ou para Vera. Munhoz diz que a renúncia da prefeitura deve ter sido por isso, mas ele nega. Munhoz pressiona e Breno confessa que foi por isso que ele renunciou. Munhoz o chama de amigo corajoso e o abraça. Na mansão do falecido, Raquel diz para Diva que vai sentir falta da casa quando for morar na Europa do cemitério Vice-Praga. César liga e fica sabendo que Raquel ainda está na casa de Virgílio. Ele diz que mais tarde fará uma visita para ela. Uma hora ele pego. Desesperado, César pede para Nair anotar o endereço de Zé Luiz, caso ele ligue. Com ódio, ele diz que Virgílio morreu e Zé Luiz foi embora por causa de Raquel. Na mansão, Arlete diz que não sabe como Raquel consegue comer e dormir tranquilamente depois de ter feito tantas pessoas infelizes. Raquel, é claro, não liga e debocha de Arlete, que sai arrestada. Zé Luiz muda de opinião após ouvir as palavras do frade durante a cerimônia de seu casamento. Ele diz que Virgílio também lhe disse algumas verdades. Zé diz para Carola que vai pensar melhor e tentar entender que César errou como qualquer outro ser humano. Os pescadores preparam um presente de despedida para Alemão. Na cidade, Munhoz conta para todo mundo que Breno renunciou por causa das chantagens de Virgílio. Manuela e Tônia comentam que Breno sofreu uma grande injustiça e todos concordam. Os pescadores fazem uma surpresa para o amigo vendeiro escritor. Alemão se emociona e ele também ganha um presente de Tonho. Alemão se despede dos pescadores com muita emoção. Jacomine dá cara de carranca, coloca as manguinhas de fora e mostra o quão muquirana ele é com sua esposa interesseira gastadeira. Ele deixa claro para Andréa que não vai lhe dar um cartão de crédito. E ao perceber que Andréa paquera um garotão, o marido avarento deixa claro que a partir de hoje ela só vai sair de casa com ele e com as roupas que ele escolher. Se fodeu. Na fazenda, Malu arruma confusão com Alaor por causa de um peão. Ela tá parecendo Virgílio. É verdade. O cowboy diz boas verdades que ela bem mereceu ouvir e sai freado. Vera explica para Breno que só agora conseguiu se livrar do seu passado, pois não precisa mais mentir nem se esconder de ninguém. Ele diz que fez tudo por amor, mas fez mal, né? Vamos combinar. Vera diz que agora ninguém mais vai chamar Breno de covarde naquela cidade e os dois se beijam. César procura Raquel para acertar as contas, mas não a encontra em casa. Malu pede desculpas por sua atitude imprudente e faz as pazes de novo com Alaor. Raquel aproveita seus últimos momentos de vida lá na hípica. César, que estava escondido, a vê saindo e persegue Raquel na estrada. Ela acha graça até ver que o negócio é sério. César, com sangue nos zói, encurrala a bruxa do mar numa ribanceira. O carro dela acaba capotando e explodindo. Pronto, foi pro inferno em grande estilo, vai chegar lá toda torradinha.
Após assistir o carro da bruxa do mar pegar fogo e ver que a peste não sai ilesa, César vai embora assustado, porém feliz. Raquel procurou tanta sarna para se coçar e conseguiu. Deve estar no inferno com Virgílio agora tentando o juízo do capeta. É verdade. Mais tarde, Floriano dá a notícia da morte de Raquel para Ruth. Ele diz que Raquel torrou até a morte, e ela foi para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Ruth chora de alegria, né? Vamos combinar. Tua irmã era o cão na terra, né? César conta para Clarita o que houve, mas é enfático afirmando que foi um acidente e que a culpa não foi dele. Até parece que Clarita acreditou. César diz que ninguém vai sentir falta do capeta, mas Clarita afirma que a mãe dela vai, e que nessa vida Isaura era a única pessoa que Raquel amava, mas ela supera Clarita. Ela pergunta o que César pretende fazer, já que Virgílio morreu e Zé Luiz o abandonou. O advogado do cão diz que vai continuar trabalhando e esperando que Zé Luiz o perdoe. Quando o Breno chega, César conta a sua versão do acidente. Ele também diz para o ex-prefeito que assinou abaixo-assinado para que ele volte a ser o prefeito de Pontal. Breno acha difícil conseguir, pois abriu mão do seu cargo, mas César garante que ele conseguirá. Floriano dá a boa nova, a triste notícia para Isaura. Ela sofre e Ruth tenta consolar a mãe que está imóvel. Ruth pede para que a velha gadarena bote para fora o que está sentindo e chore. Isaura então chora como se não houvesse um amanhã. Mas tem, e nós está livre da praga da tua filha. É verdade. Vasco retorna a Pontal com uma coroa cheia da grana. Virou gigolô mesmo, é? Raquel é enterrada em Pontal, ao menos o que sobrou dela, né? Floriano pede para do Carmo tentar confortar Isaura, que está numa tristeza só. Vai ser difícil, tá todo mundo feliz com a ida sem volta de Raquel. Já da Lua, que é a sinceridade em pessoa, vibra com a morte de Raquel. Todos pedem para ele parar, mas Tonho relembra todas as maldades que Raquel fez e diz que tá gostando que ela bateu a caçuleta mesmo. Tonho diz que coisa ruim tem que morrer mesmo e sai. No fundo, Floriano concorda, com certeza. Marcos procura Ruth até encontrá-la na grutinha. Ruth se nega a falar com Marcos e diz que a morte da bruxa do mar não muda o que aconteceu, pois ele a traiu. Marcos diz que não viu Raquel naquela noite e não sabe o que aconteceu. Triste, Marcos avisa a Ruth que vai viajar para muito longe e não sabe se volta. Mas a boi tabaco da Ruth não volta atrás. O pobre chora desconsolado quando Ruth o manda embora e diz para Marcos nunca mais procurá-la. No hotel, Rosendo e Santiago debocham de Vasco por estar namorando uma múmia. Marcos conta para Clarita que Raquel conseguiu mesmo separá-lo de Ruth. Muito triste, Marcos diz que vai embora para esquecer tudo. Apaixonada, Alzira diz que Tonho é um artista de verdade. Tonho conversa com a figura de Marujo e pede para que ele dê lembranças a Reginho lá no céu. Tonho deixa Marujo a par de todas as novidades em Pontal. Manuela e Zé Pedro fazem o baixo-assinado entre os moradores para pedir que Breno volte à prefeitura. Munhoz diz que vai conseguir fazer com que Breno volte a ser prefeito. Ele diz que vai procurar o Dr. Galvão e entrar na justiça para provar que Breno deixou de ser prefeito por ser coagido de maneira torpe para renunciar ao seu mandato. Lá fora, o povo grita por Breno. Munhoz explica para o povo da cidade como se deve preservar o meio ambiente. Breno diz a todos que, mesmo sem ser legalmente prefeito, vai levar adiante o projeto de saneamento da praia. Ele pede para que a população colabore. Malu torce para que Marcos e Ruth se acertem, já que a bruxa morreu. Celina avisa que vai embora e Malu se desespera, dizendo que não a deixará partir, pois sem ela não sabe mais viver. Ela diz que precisa que Celina a ensine a cuidar de seu bebê. Alaô aparece e diz que ela pode ir embora sim, e Malu tem um ataque de pelanca e faz chantagem emocional e Celina decide ficar até o bebê nascer. O povo de Pontal volta a cercar a praia e Breno diz que agora eles conseguirão fazer tudo direito. Manuela ri de Vasco quando o vê de babá de cachorro e pajeando uma coroa. Zé Pedro diz que ela não tem jeito, pois por ali passou, Manuela registrou. Vitor fala de Joel e Tônia diz que o que sentia por ele era uma ilusão.
Vitor conta para Tônia que Joel abriu uma fábrica de pranchas de surf lá no Havaí e que pagou todo o dinheiro que lhe devia. Isaura tenta sair de casa à noite para o cemitério. Perturbada, ela diz para Ruth que vai dar tudo o que era de Raquel para a boa gêmea e colocará a Casa Azul em seu nome. Ruth diz que não quer nada que era de Raquel e pede para Isaura voltar para casa, pois ali ela não pode mais ficar sozinha. Isaura manda Ruth voltar para Marcos, mas Ruth diz que não tem mais condição depois de tudo que aconteceu e agora Marcos está indo embora para longe. A véia gadarena pergunta se o motivo de Ruth não voltar para Marcos é porque ele dormiu com Raquel. Nesse momento, Isaura revela a Ruth que Marcos nunca a traiu e Raquel mentiu. Muito doida, Isaura sorri e explica para Ruth que Marcos estava dopado e Raquel armou a cena para que parecesse que os dois dormiram juntos. Ruth escuta tudo estarrecida e pergunta por que Isaura não lhe contou isso antes. Isaura diz que Raquel a proibiu. Ruth pergunta se a mãe gadarena não sentiu pena do sofrimento dela. É claro que não, né, Ruth? Mesmo ela dizendo que sim. E ela só contou isso agora porque Raquel tá morta. Isaura manda que ela volte para Marcos e Ruth diz que agora é um pouco tarde demais para isso. Quando Floriano entra, fica sabendo da verdade e diz que avisou a Ruth que era uma armação. Apesar de ser uma mãe peste, Ruth diz que sente saudades dela e que ela deve voltar para casa com eles. Floriano aconselha Ruth a ir atrás de Marcos antes que seja tarde demais. Tonho conversa com o atrevido e pede para ele cooperar durante a apresentação no circo para que eles possam ser aceitos lá. Zé Pedro diz que quer ir embora de Pontal, pois ficar ali traz muitas lembranças de Reginho. Tônia diz que seu irmão está vingado e ela conta para Zé Pedro que se vestia de espantalho para assustar Virgílio. Ela diz que Virgílio tinha mais que pagar por tudo que fez com sua família. Tônia diz que com ela é assim, olho por olho e dente por dente. Quero morrer tua amiga, vi? É verdade. Nesse momento, Zé Pedro tem várias lembranças de Reginho. Alemão entrega o primeiro exemplar do livro que escreveu em Pontal para Clarita. Isaura volta para casa. Bora pintar essa casa, né, minha gente? Isaura olha tudo e confessa sentir falta da casa. Floriano diz que ela não é tão bonita como a Casa Azul. Isaura diz que agora compreendeu que tudo isso não é mais importante para ela. Meio sem jeito, Floriano diz que aquela casa é um pouco bagunçada e feia, né? Mas nunca lhe faltou nada ali e que ele a quer muito bem. Isaura diz que Floriano é um bom homem apesar de ser bruto, né? Ele pergunta onde ela quer que ele guarde as malas e Isaura diz que quer que coloque no quarto antigo deles. Aí o véi se alegra e corre para levar os panos de bunda de Isaura para o quarto. Isaura vê a foto das filhas, mas acaba guardando. Ruth procura Marquinhos no apartamento, mas não o encontra. Ela liga procurando por ele sem sucesso. Arlete sai da mansão que agora está vazia, mas antes de ir relembra tudo que viveu por lá. Ruth procura Marcos na empresa, mas Sampaio diz que não sabe qual o voo dele. Desesperada, Ruth suplica pela ajuda do nobre empresário, pois foi muito injusta com Marcos. Quando chega no aeroporto, ela também não o encontra. Sampaio diz que também não achou Marcos em lugar nenhum. Arlete leva os panos de bunda de Raquel para Pontal, para a família decidir o que fazer. Ela mostra as notícias de todos os jornais da morte de Raquel. Floriano diz que não quer nada da filha e é melhor que Clarita devolva tudo que era dela para Marcos, afinal de contas ela roubou tudo dele. É verdade. Quanto às roupas, ele manda levar para onde quiser, pois ninguém em Pontal gostaria de vestir uma roupa que era de Raquel. Deus me defenderá. César fica surpreso ao receber a visita de Zé Luiz e Carola. Os dois ficam meio sem jeito, mas Zé Luiz acaba reconhecendo que também errou e perdoa o seu irmão. Feliz, César dá seu apartamento de presente para o casal. Vilma, a morena matadora, diz que teve muita gente no enterro de Raquel. Do Carmo afirma que o povo queria mesmo era se certificar que a praga tinha morrido de verdade dessa vez. Pudim de Cachaça diz que todos estão muito felizes por terem se livrado dela e Tonho concorda. Ruth volta para casa muito triste por não ter encontrado Marcos e diz que o perdeu para sempre. Isaura manda a Ruth voltar e procurar por Marcos e não desistir de seus sonhos. Malu sente cólicas e Alaô a leva para casa. Celina briga com Malu por não se cuidar e não ter feito o pré-natal. O negócio esquenta e sobra até para Alaô e os dois levam a maior bronca.
Alzira pede para Tonho a levar com ela no circo e o pede em casamento, mas ele diz que não pode, pois ama só Rutinha. Dalua dá uma escultura de seu rosto de presente para Alzira e diz que gosta muito dela e sempre lembrará da sua magrela. Isaura sofre pensando em Raquel e alguém bate na porta da casa durante a madrugada. Quando Ruth abre a porta, dá de cara com Marcos. Marcos soube que Ruth estava à sua procura e vai falar com ela. Com muito custo, ela pede desculpas a Marcos e conta que Isaura lhe disse como Raquel tramou a separação deles. Todo mundo falou isso, né, Mongol? Ruth pede perdão a Marcos. Os dois se beijam apaixonados e Ruth escreve um bilhete e deixa para seus pais e sai para um passeio de barco. Mais tarde, Isaura vê o bilhete e mostra a Floriano. Ruth e Marcos enfim terão paz, a não ser que Raquel vira um encosto e atanase o juízo dos dois, né? Glorinha não quer que Tonho vá embora, mas ele diz que voltará para visitá-la, pois não morreu como a bruxa do mar e o véio entojado das bolas mortas. Tonho está eufórico com sua viagem. Poxa, nem no último capítulo muda o cardápio desse núcleo da novela. Sopa de novo. O casal Pombaleza vai passar a noite numa ilha particular romântica. Ruth vai para a cozinha preparar o jantar e Marcos admira a sua mulher. Ele deveria se depilar, isso sim. Os dois jantam e namoram. Amanhece e os pescadores comemoram a boa pesca. Zé Bonitinho diz que Deus é tão bom que fez uma limpa em Pontal, levando Vanderlei, Virgílio e Raquel. Do Carmo repreende o bonitão das tapiocas por falar assim de Raquel na frente de Floriano. Mas o pescador diz que ele tem razão mesmo. Vilma relembra que Donato não volta mais, apesar de estar vivo. Enquanto isso, o velho buchudo ceboso Fujão, que já tomou conta do presídio, diz para o seu comparsa que vai fugir dali mais cedo ou mais tarde. Juju visita Clarita e diz que vai casar com um rico fazendeiro, que aceita ela do jeitinho que é. Ela também conta que Andréa está comendo o pão que o diabo amassou na mão do marido avarento que arrumou. Feliz da vida, Juju convida Clarita para passar uns dias em sua nova fazenda. Ruth e Marcos aproveitam o dia na ilha juntos. Os amigos de Malu aparecem na fazenda para um chá de bebê e fazem aquela zorra básica, né? Alaor entra e vê a zona instaurada em sua casa e não gosta. Enquanto isso, Carola e Zé Luiz pintam seu novo apartamento. César visita o casal e fica sabendo das novidades sobre Ruth e Marcos. Zé Luiz disse que agora, com a morte da bruxa do mar, os dois poderão ser felizes em paz. Zé Luiz reconhece tudo que o irmão fez por ele e o agradece. Alemão avisa aos amigos que escreveu um livro contando a história da vida de todos os moradores de Pontal. Zé Pedro cria coragem e diz para todo mundo que sempre gostou muito de Manuela. Ela também se declara e arranca um beijo do seu véio da cara de maracujá de gaveta envergonhado. Os pescadores presenteiam Tonho com uma sela para o cavalo atrevido e uma roupa para ele se apresentar no circo. Tonho fica muito feliz. Alaor volta para casa e encontra uma zona no lugar da sala e Malu no meio muito plena. Os dois discutem e ele diz para a irmã que vai domá-la. Celina alerta Alaor dizendo que a beleza de um cavalo selvagem é ser livre. Na praia, Alemão autografa seu livro e os pescadores comemoram. Para se desculpar com Alaor, Malu se veste de alma penada caipira. Ele acha graça, mas diz que prefere Malu do jeito que ela é e os dois se beijam. A caravana do circo se despede da cidade e dá lua acena para todos montada em atrevido. Na praia, a pobre da Alzira fica triste e lembra de tudo que viveu com Tonho. Ela olha a escultura que ganhou de presente e chora. Marcos e Ruth relembram tudo que passaram para poder viver o seu amor. Transbordando de felicidade, o casal passeia de iate dizendo um para o outro o quanto se amam.